Nossa, vai ficar uma confusão pra editar isso, né? A cara dele pensando no trabalho. Infinito Cast. Assisti 2 episódios da série da Netflix Mistérios Sem Solução. Hum, Eu assisti primeiro um cara que assassinou uma menina e depois fugiu. uhum. E esse episódio eu achei uma merda. Eu fiquei, caralho, que merda. Achei o documentário ruim. Achei o Mistério Sem Solução não um grande mistério, nada demais. Mas depois eu assisti do Tsunami. E esse episódio aí sim é bem interessante. Esse episódio é lindo demais. Sim, eu acho até estranho que os dois façam parte da mesma série, porque o outro episódio eu achei completamente sem graça. E esse, por outro lado, tem uma acessibilidade enorme em tudo que é passado. É muito bonito. Esse episódio do Tsunami é um episódio que eu, inclusive, costumo trabalhar com a galera que faz supervisão comigo. Porque é um episódio de uma delicadeza. O episódio de Tsunami é, falando sobre a experiência do tsunami no Japão. E que ano que foi? 2012, se não me engano. 2012? Ou 2011, 2011, 2011, eu acho. 2011. A experiência de tsunami no Japão em 2011 e como é que foi toda essa recuperação e esse processo dos que ficaram e dos que partiram, porque as pessoas começaram a entender e começaram a ter experiências de encontro com os fantasmas de pessoas que morreram nesse evento. E era comum, né, de você estar em casa e de repente alguém bater na porta, você abrir um fantasma todo molhado. E as pessoas entendiam que era um fantasma. E daí tem relatos mais específicos de taxistas, né, que começaram a dar carona para os fantasmas, eles sabiam que eram fantasmas. Não. Eles percebiam depois, eu acho, porque a pessoa entrava. Eles sabiam no momento que acontecia, tipo assim, não, olhei é um fantasma, não, ele percebeu depois do fenômeno que é um fantasma, depois Ah, que sim, sim, ele deu sim. a carona, né? É assim, tô querendo dizer que assim, para eles faz sentido que haja um fantasma. Eles tipo acreditam, né? E faz parte da cultura que esse fantasma, né? E é de uma delicadeza, né, de escutar fantasma. Eu acho que eu já falei sobre isso. O shintoísmo no Japão é muito difundido. E o shintoísmo é uma religião, sim, que é animista, né? Que fala do espírito das coisas. Então, é muito próximo da ideia de fantasma, de espíritos e tal. Mas eles não se veem como pessoas religiosas. Se você falar, não, você acredita nisso porque você é religioso, ele fala, não sou religioso. Mas é uma coisa assim que está imbuída na cultura japonesa, essa crença nos espíritos. E nos espíritos também entra os fantasmas. Em japonês, no próprio episódio eles falam Yurei. Esse é uma coisa específica. Não é um espírito, é um fantasma. Uhum. Sim, é algo que é uma crença que faz parte da realidade de uma outra forma, né? Não é colocado no campo da religião. É uma realidade que se vive mesmo de outra forma, né? Sim, foi o que eu quis dizer. É do mesmo modo, eu fico achando que é semelhante a Viviane Mosé. Ela é filósofa, poeta, professora, enfim. Ela tem uma aula dela que ela fala sobre a questão da mitologia para os gregos antigos. E a forma como a gente quer compreender, as pessoas modernas, os contemporâneos querem compreender a mitologia, que é completamente diferente do grego antigo, a forma como o grego antigo se relacionava com a mitologia. Né? A mitologia é alguma coisa que faz parte da construção do mundo. Você vive, o mundo é aquilo. Isso não significa que eles tinham menos recursos para entender o mundo, significa que a forma deles de entrada, o olhar deles, a forma de vivenciar, de experienciar as coisas é diferente, né? É parecido com quando você fala isso da cultura japonesa, eu fico relacionando, assim. Sim. O Japão ele tem uma história muito forte de ter essa visão cultural diferente da gente. E isso vem de muito tempo, porque
Falar rapidamente a história, uma história do Japão. O Japão, ele era separado, era um feudo, vários feudos, tinha pouca ideia de nação. E eram, na verdade, vários generais que lutavam entre si naquele mesmo espaço. De alguma forma, eles tinham uma identificação entre si, porque os japoneses, eles mataram acabaram quase com 100% da outra etnia que também é originária daquele espaço que hoje em dia a gente conhece como Japão, que são os Ainu, que tem características faciais, por exemplo, muito diferentes das dos japoneses. E que aparece no Senhor dos Anéis, né? Aparece no Silmarillion. Ah, é? Não fazia ideia. Vou Sabia pegar assim. até aqui. Daqui a pouco, quando você acabar de falar, eu vou ler essa passagem pra você. E acabou que a última pessoa que venceu o último general e o Japão virou uma coisa só, esse cara, ele foi o primeiro a ter criar uma ordem no Japão. Ele unificou esse poder. Nesse processo, o Japão ele era, digamos assim, diferente do que ele é hoje. Por que o Japão virou o que é o Japão? Que ele soa tão bizarro para fora do Japão. Quando os portugueses, os jesuítas começaram a ir para o Japão, esse imperador, não é imperador, né? Esse general, né? Ele ficou assustado porque eles queriam catequizar, perseguiram e massacraram os portugueses, os cristãos, não só os portugueses, né? Os cristãos, e fecharam os portos. E aí o Japão passou 250 anos por aí sem a entrada de ninguém no Japão. E aí se consolidou uma cultura separada do resto do mundo. E isso se vê nas crenças. E os japoneses realmente acreditavam que o imperador era descendente direto de Deus, por exemplo. Bom, da mesma forma que antes do iluminismo, as pessoas acreditavam que os monarcas eram descendentes escolhidos por Deus. Sim, porque não teve iluminismo no Japão. Não, sim, o que eu estou querendo dizer é fazer um paralelo de culturas. Em cada cultura você tem certas vivências, enfim. Isso não é. Na verdade, assim, existem tantas culturas e tantos nichos diferentes, assim, macro e micro, e há pessoas que vivem das mais diversas formas, assim. Essa ideia da gente ter uma realidade e da gente querer impor uma realidade, ou da gente achar que a gente é muito mais esperto, muito mais inteligente, porque a gente conhece a verdadeira realidade, isso é uma puta arrogância, né? É uma puta ignorância. Eu vejo gente morta. Eu posso ler um trechinho de um negócio? E aí você me diz o que você acha, porque eu realmente não sei qual é a ideia que o Tolkien teve quando ele escreveu sobre os Ainur, mas o nome que ele diz é Ainur. Com R no Silmarillion. final é diferente, então. Não sei nem o que é. Eu escutei você falando para mim a Beleza, fonética fala. parecida. O Silmarillion, que é o livro do Tolkien, que ele fala tipo das lendas de criação do mundo, né? Como é que se formou e tal. O mundo dele, que é o mundo que tem o Senhor dos Anéis e o Hobbit, né? Mas que poderia ser qualquer mundo, assim. Tipo assim, É o porque não é o Silmarillion nosso mundo. é tipo um Big Bang. Eu sei, mas para a criação do mundo em que ele situa as histórias que ele cria, que não é um mundo que a gente tem as nossas vivências. É diferente. Será? Eu não sei te dizer isso não. A gente pode conversar também, fazer um especial do Senhor dos Anéis, que eu tenho algumas teorias. Beleza. Então, o primeiro capítulo começa assim: a música dos Ainur. Havia Eru, o único, que em Arda é chamado Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais, e eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram cada um sozinho ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar, da qual havia brotado e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Não obstante de tanto escutar,
chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consonantes e harmoniosos. E aconteceu de Ilúvatar reunir todos os Ainur e lhes indicar um tema poderoso, desdobrando diante de seus olhos imagens ainda mais grandiosas e esplêndidas do que havia revelado até então. E a glória de seu início e o esplendor de seu final tanto abismaram os Ainur que eles se curvaram diante de Ilúvatar e emudeceram. Disse-lhes então Ilúvatar: a partir do tema que lhes indiquei, desejo agora que criem juntos, em harmonia, uma música magnífica. E como eu os inspirei com a chama imperecível, vocês vão demonstrar seus poderes ornamentando esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e recursos, se assim o desejar. Eu, porém, me sentarei para escutar, e me alegrarei, pois, através de vocês, uma grande beleza terá... E me alegrarei, pois, através de vocês, uma grande beleza terá sido despertada em forma de melodia. O que acontece? Os Ainur começam a cantar. E o canto dos Ainur vai criando as coisas, as árvores. E aí, gente, isso é Silmarillion, né? Aí tem aqui páginas de criação de folhas, de árvores, tipo José de Alencar, de outra dimensão. As árvores douradas, não sei o que lá, a natureza, o mundo. E ele vai descrevendo tudo que tem na natureza. E daí, assim, aí eu não vou ler isso tudo não, mas espera aí um instante que eu quero ler um finalzinho aqui. Ou será que não tem sublinhado? É que na época que eu li isso aqui, eu era daquelas que não queria riscar livro, sabe? Hoje em dia eu risco tudo, risco de lápis de grafite, mas eu risco. O que acontece? Eu vou falar a história como eu lembro da história que eu não tô achando aqui. Acontece a criação de mundo e tal. E essa criação de mundo, através da música dos Ainur, forma um lugar muito poderoso, cheio dessa música dos Ainur. Isso é o poder. E aí o Tolkien vai falar sobre como que as pessoas, os homens, nesse mundo, vivendo nesse mundo carregado de poder, e vivendo repetidas vezes, e começaram a banalizar as coisas, e começaram a usar as coisas e vê-las, né, olhar para as coisas de uma forma banal, e isso tira o poder das coisas, né? E aí a vida dos homens nesse mundo acaba esgotando e tirando esse poder, a gente se afasta, a gente se desconecta dessa música que é poderosa. Mas até hoje, e aí tem alguma passagem que está escrito bonitinho no Silmarillion, até hoje os homens ainda sentem, o lugar que os homens ainda sentem muito, muito forte essa música, que até hoje eles vão para lá para escutar essa música, mesmo sem saber, é o mar. Então os homens vão para o mar, e no mar eles conseguem escutar a música dos Ainur de uma forma muito intensa. Pô, isso é muito bonito. Isso é muito bonito de verdade. Não tem nada a ver com os Ainur. Do Japão. Os Ainu, sem o R no final. Tem uma coisa que eu acho linda sobre o povo Ainu, que eles não têm um nome. Tipo, nós somos do Brasil, nós somos brasileiros. Ainu, eles não têm esse nome. Ainu significa nós na língua deles. É bonito isso. É uma etnia diferente da japonesa, o que a gente poderia dizer que é algo até indígena, porque são caçadores e são pescadores que habitavam o que hoje é Hokkaido, a ilha norte do Japão. O povo Ainur, que é do Silmarillion, a impressão que eu tenho é que eles têm uma coisa meio mitológica, né? Eles eram os meio que sagrados, o povo sagrado, uma coisa assim, não é? Não, os Ainu vieram antes de tudo, tipo... Então, eles têm essa coisa de serem os originais. Não, os Ainu são como se fossem anjos. Nunca pensei que o fim seria assim. Fim? Não, a jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. A cortina cinza deste mundo se enrola e tudo se transforma em vidro prata. Tem uma coisa que acontece comigo que é... As pessoas que conversam comigo, mesmo as pessoas que conversam assim pouco tempo, que não me conhecem muito bem, às vezes eu encontro a pessoa uma vez na vida.
é muito difícil que esse encontro com essa pessoa, uma vez na vida, não vá caminhar para o lado de coisas paranormais, de coisas ocultas, de mistérios, de experiências diferentes, assim. Eu tenho um negócio, uma atração por esses assuntos. E mais do que uma atração, assim, eu tenho certas vivências, certas experiências que quando eu era pequena eu achava que todo mundo tinha. Eu achava que era super comum, que todo mundo tinha. E aí depois de um tempo que eu percebi que não. Mas pra mim era super comum. Eu acho que tem muita gente, e eu me incluo nessas pessoas, que a partir de algum momento da vida foi ensinado que, olha, isso aí que você achou interessante, isso aí não existe. Em certa determinada idade, quando alguém fala pra você isso não existe, você só pensa, beleza, se não existe, não existe, e segue em frente. Então, eu acho que isso é muito parte de como eu desenvolvi o que hoje em dia é reconhecido como um ceticismo. Eu aprendi, eu fui ensinado a não acreditar nas coisas antes de acreditar. E é muito fácil você deslegitimar uma vivência que é sobrenatural. Porque até as coisas que são que tem uma reverberação no mundo que a gente vive, elas dependem de alguma crença naquilo. E eu sinto que existe muita gente que tem resistência a isso. E tenta sempre achar uma explicação por outro lado. E hoje em dia, eu sinto que eu acredito muito em algo que eu chamo de magia, que é uma explicação não óbvia de muitas coisas que acontecem. Como, por exemplo, sincronicidade. Duas coisas acontecerem no tempo de se encontrar, que parece ser coincidência, mas eu acho que vai além disso. São energias. Mas, ainda assim, eu tenho o meu lado cético de não saber muito bem quem é que está falando a verdade, no que acreditar. Então, eu entendo que você está falando que não é, nem todo mundo é assim. Não é assim que... as coisas são mais complicadas do que isso. Nem todo mundo é assim como. Nem todo mundo tem interesse em desvendar esses mistérios. Nem todo mundo tem interesse nesses mistérios. Sim, sim. Mas a experiência que eu compartilhei contigo foi... no meu caso específico, a coisa que eu mais tenho interesse no mundo são coisas ocultas. Desde que eu me entendo por gente ou antes de ser gente. Eu tenho uma ligação muito forte com isso. E é muito difícil. Na verdade, é muito natural que as pessoas, quando se encontram comigo, acabem falando sobre essas coisas. Você já teve alguma experiência mais diferente? Acho que você me perguntou isso. Eu repito algo que eu já falei antes, que eu tenho a forte noção de que eu já tive essa experiência, mas eu não tenho uma definição correta, porque eu demorei muito tempo, muitos e muitos anos, para acreditar na minha própria intuição das coisas. Então, por exemplo, o que me vem à cabeça é um dia que eu era criança e eu estava na praia e o mar estava meio revolto e o mar estava me puxando. E uma amiga... Bem, hoje em dia todo mundo é velho, né? Eu digo que ela é amiga minha, mas nessa época ela era mais amiga da minha irmã. E ela segurou minha mão e me puxou. E pode ser só uma impressão de criança, mas eu tinha uma intuição, uma certeza de que se ela não tivesse segurado minha mão, eu teria ido pro mar e não teria voltado nunca. E aí você pode dizer, isso não é muito sobrenatural, mas existe eu sinto que eu tinha uma compreensão de algo que não estava demonstrado ali. Não sei o que acontecia. Mas minha cabeça de criança que não tinha ideias muito bem desenvolvidas. Eu era criança, eu tinha uns 10 anos no máximo. Eu tinha certeza de que se ela não tivesse me puxado ali, eu teria ido pro mar e eu nunca teria voltado. Você sabe aquela coisa que você costuma falar da dificuldade de lembrar dos sonhos? Por que é tão difícil lembrar dos sonhos? Quando a gente sonha, a experiência do sonho... Esse é fogos. Tem jogo hoje? Não sei. A experiência do sonho é alguma coisa assim incrível, né? É uma coisa poderosa. A gente, quando tá sonhando, a gente tá vivendo essa experiência.
Quando a gente acorda, a gente volta para o mundo ordinário, tá? Com facilidade. E com facilidade, a gente se esquece do que é extraordinário, do que é incrível, do que tem esse poder. Por que que isso acontece? Lógico que tem muitas formas de a gente pensar por que que isso acontece. Mas uma dessas formas que me chama muita atenção é que existe uma resistência nossa de se manter bem ancorado no ordinário. E mesmo quando acontecem coisas extraordinárias e a gente está, né, vivenciando, a gente passa pela experiência da coisa, a gente rapidamente apaga, a gente esquece. Porque a gente nega qualquer coisa que fuja muito daquilo que a gente está ancorado. Esse é um ponto que me chama atenção. Lógico que tem muitos para pensar, mas isso me chama bastante atenção. Da mesma forma, acontece, por exemplo, de pessoas que veem espíritos fora do corpo, né, de fantasmas, veem, ou então seres que você não sabe explicar. Que ser é aquele? Eu vi, sei lá, era tipo um elfo, era uma fada, era, não sei, um alienígena, né? Tu vê um ser diferente, que não é nenhum animal conhecido, não é nenhuma pessoa, não é ser humano. Você, no momento que você vê, você fica impactado, mas você rapidamente também pode se esquecer. Isso acontece muito. Ou você tem uma experiência paranormal, parapsíquica, sei lá, incrível. Aquilo ali ele vai se apagando que nem sonho. Se você não, né? Eu tô dizendo aqui, uma grande parte das pessoas isso acontece. Isso é muito fácil de acontecer. E eu acho que tem muita gente também que não só, porque eu acho que até para pessoas que têm esse lado voltado para o paranormal mais desenvolvido, eu acho que isso acontece com essas pessoas também. É isso que você está querendo dizer também, né? Você esquece, é fácil de esquecer. Não é exatamente isso que não é exatamente isso que eu tô querendo dizer, não. Não, então fala. Porque olha só, uma pessoa que tem, por exemplo, uma mediunidade mais desenvolvida, né? Vamos pensar aqui, sei lá, uma pessoa que ela é clarividente de conseguir visualizar mesmo, tem o sentido da visão ali que ela vê as pessoas que não estão exatamente naquele plano, as pessoas conversam com ela e tal. Isso muito desenvolvido, não tem como, é muito difícil de negar isso, tanto que, né, muitas pessoas já foram internadas por conta de certas experiências que foram mal compreendidas e passaram vários perrengues com a família, porque a família, né, acha que tá doente, que tá maluco, que tá qualquer coisa. Então é diferente. É diferente. O que eu tô querendo dizer é que. Você entendeu a diferença que eu coloquei? Sim, eu entendi. O que eu ia dizer é que para muita gente esse esquecimento também está atrelado ao questionar, a realidade daquilo, aquela visão, aquilo que você sentiu. Eu digo isso pensando muito em mim, do tipo, eu sinto que eu sabia de coisas que eu não tinha como saber racionalmente. Mas pelo fato de eu pensar de uma forma absolutamente racional, olha, isso que eu pensei não é possível de eu saber por meios racionais, então eu vou rejeitar isso aqui. Eu acho que a gente emprega muito mal essa coisa de meios racionais. Essa palavra racional, eu acho que ela é mal empregada. O que são meios racionais? Quando eu falei racional, eu pensei o racional usando a razão, então usando alguma lógica básica. Então, uma pessoa fala para mim uma coisa, eu olho para essa pessoa e sem prestar atenção em coisas corporais, eu só ouço e eu sinto. Caraca, essa pessoa tá mentindo para mim. Eu não tenho como dizer por nada que eu vi. Eu só senti que a pessoa tá mentindo para mim. E aí eu penso, cara, eu tô... ou eu posso pensar, eu sei disso porque eu sei do meu coração, porque eu sinto as coisas que ela tá mentindo pra mim, ou eu posso pensar, olha, eu não tenho nenhuma evidência racional, daí que eu usei essa palavra, de que ela tá mentindo pra mim, então eu vou acreditar nela. Por isso que eu usei o termo racional, Então, é porque eu acho que a gente emprega esse termo mal. Porque muitas vezes o que acontece? Até onde a gente alcança, existe uma compreensão. Até onde, por exemplo, vamos supor, né, aqui
Pô, eu vou dar um exemplo que eu não sei se é bom. Talvez seja. Vamos supor que nós dois tivéssemos alguma deficiência visual, que a gente visse as coisas muito embaçadas, tá? E aí o que que acontece? Mas a gente nasceu assim e a gente viveu a vida inteira assim. E no lugar que a gente vive, no mundo que a gente vive, todo mundo vê assim, embaçado. Aí um belo dia alguma coisa acontece, só que assim, a gente vê embaçado porque tem alguma coisa ali no nossa câmara ocular ali, no olho. Uhum. E aí alguma coisa acontece que alguém, tipo, modifica aquele olho. E a pessoa começa a enxergar, sei lá, 20% mais nítido. E ela fala: Gente, eu tô vendo uma coisa aqui. Vocês estão vendo que tem pequenas bolinhas aqui nessa folha? Vocês estão vendo que tem nervuras aqui nessa planta, nessa folha? E as pessoas vão falar: Tá maluco, não tá vendo nada. Você não tá usando a sua razão. Essas pessoas estão falando, estão empregando a razão errado. Porque o que acontece é que o olho delas permite com que elas tenham uma determinada experiência. Só que essa determinada experiência que elas têm não dá conta do real. O real é uma perspectiva. Isso não significa que a pessoa que tem outra perspectiva, que tem acesso a uma outra perspectiva, não seja dotada de razão. Isso significa que há perspectivas que eu ainda não alcanço. E por isso também que eu acho que a gente fala muito assim, cético também de uma forma complicada. Porque, por exemplo, a pessoa que tem perspectivas não comuns, não usuais, ela ainda assim pode ser cética. E ela deve ser crítica. Tudo que acontece comigo pode ser uma experiência muito estranha para o resto do mundo. E eu ainda assim posso ser cética e crítica. E posso ter, né? Eu tenho que ter um critério, eu tenho que me questionar, eu tenho que perguntar, de onde que tá vindo isso? Por que que tá acontecendo isso? Né? Entende a diferença que eu tô fazendo? Sim, eu entendo. É complicado balancear as coisas, mas eu entendo, sim. Você tem que ser sempre crítico a tudo, né? Você sempre tem que analisar as coisas que chegam até Exatamente. você. Mas eu de cara percebo que, dependendo da pessoa, existe uma abertura para certas coisas que outras pessoas não vão ter. Elas vão simplesmente jogar aquilo para um lado, isso aqui não é verdade. Então, mas isso... Então você também tem que ter essa abertura. Eu entendo que essa visão crítica ela tem que estar inserida numa certa visão mais ampla da coisa. Mas isso você entende? Por que o termo cético acaba ficando... Eu acho estranho usar o termo cético aí. Eu entendo que o termo cético, o termo razão, são todos termos questionáveis quando você tira eles do uso mais comum, mais que a gente encontra mais na internet ou no nossos dias de... Eu acho, e isso é muito difícil de pensar, mas eu acho que é muito importante quando a gente pensa em produzir arte, especificamente. Eu sou um artista, você também é uma artista. É necessário que se faça que se produza a arte a partir de uma verdade própria, em vez de partir de uma verdade comum, uma verdade aceita por todos. A verdade aceita por todos não é necessariamente a verdade que é a sua verdade da sua experiência íntima. E eu acho que para uma obra de arte ter um diferencial da experiência, imbuída da experiência do artista, ela tem que partir dessa verdade que vem do autor e não a verdade que é aceita por todos. Sim, mas aí é outra questão, né? Sim, eu só estou falando que para mim isso tem a ver com essa... A gente tem entendimentos diferentes de termos usuais para todo mundo. Racionalidade, razão, né? Ou até ceticismo. Tem um filme que é uma animação
dos melhores roteiros que tem. Eu já te falei o nome dele, vê se você lembra do elefante. Norton e Do o. Norton e os Who, né? Não, os quem? É que Who. Tá, Who. Aqui em Ah, inglês é porra, Who. você tá em inglês. Eu tô falando em português com você. É Norton ou é Orton? Eu acho que é Orton, né? É Orton, você tem razão. É É Orton. Orton e o mundo dos quem? Orton. É, Orton e o Mundo dos é Ken, é Orton e esse o mundo mesmo. dos quem. É uma animação de 2008. É lindo esse filme. E é bem para pensar sobre isso, assim. É um filhotinho de elefante que começa a escutar vozes que vêm de uma flor. E daí a mãe dele, ué, que você tá falando com quem? Você tá escutando quem? Não, tô falando com eles aqui que estão vivendo na flor. E realmente existe um povo que vive numa flor, e é uma flor que está em revolução, porque é uma flor, né? Pensa assim, é muito perecível, é muito rápido o tempo da vida de uma flor. Então é muito rápido também o tempo da vida das pessoas que vivem dentro de uma flor. E eles são muito pequenininhos, e os gigantes não veem eles, os animais grandes não veem. Mas esse elefantinho filhote vê. Talvez porque ele seja pequenininho também, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente só alcança quando a gente é pequenininho. E, e aí tem toda uma trama que acontece nessa revolução que, tipo, a flor tá acabando, eles sentem o clima mudando, o que que tá acontecendo, um terremoto e tal. O mundo vai acabar, o mundo dos Ken que vivem dentro da flor. Eles vivem num grão de areia que tá dentro da flor. Então são muito, muito pequenininhos. E aí, ao mesmo tempo, corre uma trama em paralelo que são os animais querendo fazer um julgamento pro filhote de elefante, achando que ele tá maluco. Ele perdeu a razão. Será que ele perdeu a razão? Ou será que ele está conseguindo escutar, ter acesso a alguma coisa que as outras pessoas não estão tendo acesso, né? Sim, a razão dele é. Ele não. É porque ele perdeu a razão comum, a razão que é a razão dos outros, que é a vista embaçada que você se referiu, né? Ele está acessando alguma coisa que as outras pessoas não estão acessando. Então, exatamente. Na visão de razão dos outros, ele perdeu a razão, mas porque a razão dele é mais ampla do que a razão. Sim, mas aí isso significa o quê? Que essas pessoas que são detentoras da razão, elas já perderam a razão há muito tempo. Porque elas mesmas não têm mais crítica. Porque elas estão fundadas num pensamento tão solidificado que não tem mais abertura para pensar, para Para escutar, para mudança, né? olhar para o mundo. Não se olha mais para o mundo. O mundo já está aí. Então não quero mais olhar. Eu só quero repetir. Isso significa que os dotados dessa razão toda, que se empoderam com essa razão toda, já perderam a razão há muito tempo. Eu tive que subir lá no alto para ver energia racional. Qual era a parada dos Ainur que você falou? Que as pessoas elas pararam de acreditar nas coisas porque começaram a ter um olhar banalizador sobre todos os elementos. Você lembra? Sabe o que eu tô Então, falando? essa é uma leitura que eu fiz do Silmarillion, tá? É tipo uma interpretação que eu fiz. Fala, o que que você pensou? Quando eu lembrei do Ainur, você falando dos Ainur, falando isso, que é uma visão que ao longo dos tempos foi meio que esquecida, que banalizava as coisas, que eu acho que é o mesmo processo, né, de cristalização, de ver algo de forma limitada. Você se acostuma no que é a razão comum. Não o que é razão comum. A razão é uma coisa. Você acostuma o que seria uma realidade comum. Uma realidade comum, tá? E aí você repete aquilo que você acredita que é a realidade comum. Quando você começa a fazer isso, você perdeu a razão. Porque a razão envolve um raciocínio, envolve você, e isso é sempre um processo. Se você não admite mais nada, você perdeu a razão. Você não admite mais nada. Você não admite que possa ter uma experiência diferente da sua. Você está se afastando cada vez mais da razão, né? Sim. O Orton e o Mundo dos Ken é um livro famoso porque é do Dr. Seuss. Sabe Dr. Seuss? Sei não. Eu sei quem é aquele... Ih, nem sei mais. Aquele doctor que modificava, fazia cirurgia plástica nas mulheres. Ai, Dr. Ray. Dr. Ray.
Dr. Seuss é um autor de livros infantis muito famoso no mundo anglófono, tipo, muito famoso mesmo. E ele é muito bom. O problema é que é difícil de traduzir, porque ele faz umas rimas engraçadas que ao mesmo tempo são muito inteligentes. E são inteligentes do tipo, trazem reflexões profundas. E são leves e são para crianças. E, enfim, Dr. Seuss morreu já. Morreu há 30 anos, morreu no ano que eu Eu nasci. já, ainda agora. Mas ele é autor de vários personagens famosos, dentre ele o Orton e o Mundo dos Ken. Isso é muito. Se não me engano, o Grinch, ele também tinha coisa que era do Grinch. Recomendo muito, muito, muito. Essa animação é incrível. Agora eu fiquei com vontade de ler o livro. É muito bacana. E é realmente louco, né? Assim, eu fico. Isso é uma coisa que sempre me incomoda muito, assim. Esse afastamento, sabe? Das experiências possíveis. E isso que seria. Eu acho que sei lá, eu vou usar esse termo, posso parecer meio agressiva, mas tem um ceticismo burro, né? Uma coisa que você. Um certo posicionamento que as pessoas podem firmar, de tipo. Que ficam empacadas, sabe, num ponto e não tem espaço para conversa, para diálogo, não tem espaço para novidade, não tem espaço para nada do que seja diferente para ela. E aí é novamente a imagem da gente viver num mundo onde todo mundo vê embaçado e a gente só firma o embaçado, ninguém pode ver diferente. Então, mas acho que isso está muito ligado a uma visão política que é óbvio que qualquer pessoa de qualquer espectro político pode ter essa visão cristalizada, mas eu diria que isso está muito ligado à visão política que é conservadora. E está no nome, né? De conservar. Conserva-se o que você conhece. O que você conhece é a única realidade. Então é comum para uma pessoa que tem uma visão política, e eu não vou usar a direita nem a esquerda, porque eu acredito que uma esquerda também pode ser conservadora, que conserva. E conserva em algo que está cristalizado. É isso, cristaliza. Uhum, E não tem abertura para mudança. sim. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. E que nada disso tivesse acontecido. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. É muito louco, né? E é muito louco imaginar, assim, se a gente for, ainda mais com o tanto de explorações espaciais e explorações científicas, e equipamentos e experiências, e do tanto que a gente já rodou para dentro da água, do mar, do oceano, vasculhando o mar, do tanto que a gente ainda não conhece da próprio planeta que a gente vive, das coisas gigantes, completamente, a gente não tem nem noção do que é o universo que a gente vive, né? E a gente afirmar numa realidade tão pequenininha, né? Assim, a gente afirmar e reafirmar uma forma de ver a realidade assim tão estreita, né? Tão pobre, né? Tão sem abertura para nada. Isso é muito bizarro, né? Mas isso tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Eu acho que nem todo mundo tem essa visão de que a gente sabe pouco, porque o conhecimento ele funciona dessa forma, né? Quanto mais a gente sabe quão pouco a gente sabe. Eu, quando eu era mais novo, eu não reconhecia isso. Eu pensava, caraca, a gente sabe tudo sobre tudo. E isso é uma grande besteira. Você falou mesmo. O que você falou faz muito sentido, que cara, a gente não sabe muito sobre as coisas que acontecem fora do planeta, mas tem muita coisa embaixo do mar que a gente não sabe nada. E é isso. E eu acho que o conhecimento ele tá tão deslocado que a gente fica com essa impressão de que sabe-se tudo sobre tudo. A gente olha para sei lá, um laser, a gente fala, caraca, eu não entendo nada de física, eu nunca vou saber como é que funciona um laser, eu nunca vou saber uma teoria de física sobre isso, uma equação. Você pensa, caraca, o conhecimento é muito distante. E isso é uma mentira, isso é uma falácia que se criou para botar isso num pedestal. Eu acho que se você tentar
aprender sobre qualquer coisa, você consegue desenvolver conhecimento sobre aquilo. Inclusive laser, inclusive microchip, esse tipo de coisa. Mas as pessoas veem isso com um conhecimento tão distante, tão sofisticado, que elas pensam, caraca, os cientistas sabem muito sobre tudo. Então, se eles sabem muito sobre tudo e eles não sabem algo, é porque esse algo tá errado. Agora, é uma certa vaidade também, né? Na verdade, muita vaidade, né? Pô, muita Muita vaidade, vaidade. caralho. Que é uma questão assim que, porra. É tipo aquela lição humana no final do filme que a gente tem que repetir, e é sempre isso, na real, é sempre isso, é a gente aprender. É como a poesia do Drummond, uma das poesias que eu mais gosto, O Homem e as Viagens, que é aprender a conviver, né? E, tipo, é sempre uma luta de vaidade, assim, um negócio absurdo. E aí é muito mais, vai inflar muito mais meu ego, né? Vou ficar muito mais grandona se eu achar que eu sei de tudo, né? Que eu domino a porra toda. E, enfim, isso é muito desgastante, né? Em qualquer relação. Nas próprias relações, enfim, e principalmente, eu acho, nas relações que a gente tem em instituições, né? Instituições acadêmicas, escolas, qualquer coisa, qualquer campo de saber, assim. Qualquer campo de saber, né? E.T. Só sei que nada sei. Esse só sei que nada sei eu acho que ele é muito mal interpretado, né, pelas pessoas. Elas usam esse só sei que nada sei pra fugir de argumentar, fugir de argumentação. E eu acho que só sei que nada sei tem a ver com o que eu falei, de quanto mais você sabe que você não domina os conhecimentos, porque é impossível um ser humano dominar todo tipo de conhecimento. Quanto mais ignorante você é, mais você acha que você sabe. Isso. Mas isso é uma coisa que não pode ser, não é entendida de uma forma simples. Você precisa ter um percurso para poder chegar nesse negócio, né? O Sócrates não... senão o negócio fica realmente esvaziado, né? E aí pode ser usado de formas, como é que se diz? Mal intencionadas? Mal intencionadas ou preguiçosas, descomprometidas, né? Eu sei que nada sei. Mas o Sócrates está justamente refletindo sobre esse exercício difícil pra cacete, que é o exercício do conhecimento, que na verdade é o exercício da filosofia original, né? Sim, pensa. Eu acho, o exercício da filosofia é muito importante e é um exercício que se perdeu justamente com essa crença, que é uma crença de que sabe-se tudo, mas aí as pessoas, bem, se já se sabe tudo, eu não preciso pensar, já pensaram por mim. É mais que uma crença, né, cara? É uma construção, né? É muito interessante a gente ter figuras que sejam dotadas, figuras, eu digo assim, de uma forma mais pessoal ou de uma forma mais de grupos que detenham determinado conhecimento, figuras que tenham esse conhecimento e que você simplesmente entre no lugar para adquirir esse conhecimento, como se você fosse um copo vazio que vão te encher ali, né? Então, assim, é interessante que a gente construa essa noção, porque isso é importante para a gente dominar as outras pessoas, né? Quer dizer, dominar pessoas, sociedades, ter poder sobre sociedades e controlar os outros, né? E aí você acaba com o exercício do pensamento, de fato, né? Quando eu dou aula de português, uma das primeiras coisas que eu chamo a atenção para os meus alunos é que o domínio do português te dá poder sobre as outras pessoas e que você tem que saber usar esse poder de forma justa, porque o que acontece, e o exemplo melhor, não tem exemplo melhor, é comentários de YouTube. A pessoa argumenta alguma coisa ali e o argumento dessa pessoa é invalidado se ela comete um erro de português. Tipo, esse cara aí tá falando merda. Eu falo, não, você tá falando merda porque você não sabe falar português, mas essa pessoa que tá apontando esse erro de português, a maioria das vezes ela tá fugindo de uma argumentação, porque é a forma que ela tem controle. Olha, eu sei mais português que você, então eu tenho poder sobre você. E as pessoas exercem esse poder o tempo inteiro. Eu tinha uma tia que, cara, o português dela não era grande coisa.
Mas se ela via um papel um comunicado no elevador, que ela achava que tinha um erro de português ali, ela tinha que falar daquele erro para as pessoas, ela tinha que demonstrar poder sobre aquelas pessoas ali. Era assim, exercer aquilo ali para ela era algo necessário para ela. Talvez um dia os nossos descendentes vejam a nossa ignorância atual com tanta pena quanto a que sentimos pelos antigos por eles não saberem que a Terra girava em torno do Sol. Eu estava lendo um trecho tô lendo um livro que se chama No Café Existencialista, que é um livro que dá um contexto histórico assim dos existencialistas, principalmente Sartre, Simone de Beauvoir e Merleau-Ponty, fala do Heidegger também, enfim, mas dá um contexto assim cultural e um contexto mais íntimo assim, fala de como é que eram as relações deles, enfim. E daí tem uma passagem que a autora deixa bem explícito assim, tipo tretas entre esses cabeções, sabe? E tretas pessoais, de vaidade pura, sabe? Do tipo, fulano encontrou fulano, não se olharam muito bem, assim, e sempre arrumavam um jeito depois de dar uma alfinetada um no outro, sabe? E coisas de ficar um magoado com o outro porque um falou uma coisa antes do outro, enfim. Essa luta que prevalece sempre, né? Aí tu imagina, né? Se isso aparece entre os grandes cabeções lá do existencialismo, Entre os não tu cabeções. imagina entre os Os cabecinhas. cabecinhas. Cara, cabecinha se batendo. Até rachar. Igual a casquinha de ovo de lagartixa. Já viu o ovinho de lagartixa? Não, o ovinho de lagartixa é pitititinho. Ele parece uma bolinha. Ele é mais bolinha Nunca mesmo. vi. Assim, branquinho. E parece uma bolinha que se põe. Uma muito pequenininha. Outro dia apareceu uma lagartixa no meu apartamento. Lagartixa eu só vejo num sítio. Agora no apartamento não. Aí apareceu uma no teto, do nada. Foi muito legal. Pô, eu não vejo lagartixa aqui há muito tempo. Eu tenho certeza que já teve, já vi, mas muitos anos que eu não vejo. Uhum. É difícil, né? Chegar até o 16º andar é uma viagem. Mas a lagartixa eu não sei por que não tem ainda um super-herói lagartixa. Porque tem um Homem-Aranha, né? Mas não tem um Homem Lagartixa. Podia ser, né? Um super-herói tipo apaixonado. Não tem aquela expressão, me joga na parede, me chama de lagartixa. Podia ter um super-herói, assim, um figurão meio apaixonado, sabe? Tipo, me joga na parede, me chama de lagartixa. Meu superpoder é o super paixão. Não curtiu, não? Eu tô pensando, coitado dele. Só se fode, provavelmente.